bem-vindos nesta manhã de hoje, que traz renomados convidados que vão nos acrescentar com as suas experiências e muito conhecimento. Eu sou a Maria Suzana de Souza, eu sou vice-presidente de Gente, Cultura e Sustentabilidade da RD, que é a RAI Agrobrasil, e também sou vice-presidente aqui na Associação Brasileira de Recursos Humanos, São Paulo, onde atuo como voluntário. Eu falo também em nome do nosso querido presidente, o Guilherme Cavalieri, que neste momento também envia a todos vocês o nosso muito obrigado. Eu fico muito feliz em conduzir esta sessão de hoje, em que iremos falar sobre a saúde mental dos colaboradores em tempos de pandemia. Em nome da associação, agradeço a participação de todos nesse encontro e espero que a nossa sala esteja cheia. Antes de iniciarmos, eu quero ainda agradecer aos nossos patrocinadores de gestão, e aí a gente tem aqui a alegria de ter a Camargo Cancer Center, que parte dos nossos palestrantes de hoje são dessa instituição, a Consiga Mais, a Laureate, a Lihecht, McDonald's, a Propay, Santander e Universe. Aproveito e convido a todos para conhecerem mais sobre a BRH São Paulo e as nossas ações para a comunidade de recursos humanos. Gostaria também de lembrar que a sessão de perguntas será aberta logo após a apresentação de cada um dos nossos queridos palestrantes e que vocês, ao longo desse processo, já podem começar a enviá-las através do chat. Tenho, então, a satisfação de apresentar os nossos convidados. Na manhã de hoje, a gente tem aqui a alegria de receber a doutora Maria Tereza. Ela é head de psico-oncologia do AC Camargo, graduou-se em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, onde também fez residência médica. É mestre e doutora em medicina, também pela Unifesp. Possui o título de especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o título de especialista em radiologia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Participou da criação e assumiu a coordenação do então Departamento de Psiquiatria e Psicologia do AC Camargo em 97. Nesta mesma época, participou da criação e coordenou o grupo de apoio ao tabagista. E em mais uma ação pioneira da AC Camargo. Desenvolveu também nesta instituição atividades de ensino e pesquisa na área de psico-oncologia. Após concluir 3 anos de fellowship no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto, no Canadá, reassumiu em 2010 a direção da área de psico-oncologia do AC Camargo, que nasceu da necessidade crescente de um atendimento multidisciplinar aos pacientes com câncer. Nos impressiona bastante o background da doutora, que nos prestigia na manhã de hoje. Também teremos conosco a doutora Cristina Carabay, head de psicologia do AC Camargo. Ela cursou ensino superior em pedagogia e também psicologia, concluído em 92, ambos na Universidade Paulista. Obteve especialização em psico-oncologia em 2004 no AC Camargo, tem mestrado em ciências na área de oncologia na mesma instituição. Complementou a sua formação com especialização em psicologia clínica em 2010, também no Centro de Estudos de Psicologia, e em 2014 um doutorado em ciências na área de oncologia, promovido pela AC Camargo. A gente tem também, eu acredito que até o final da apresentação da doutora Maria Tereza e da doutora Cristina, a gente possa ter o doutor Marco Túlio, está aí enfrentando um tema de tecnologia, e daqui a pouco deve estar se juntando a nós também. Ele é diretor e médico da Aon, tendo anteriormente passado por grandes corporações, entre elas o Fleury, a Lafarge-Holcim, Itaú, prefeituras de São Paulo e Belo Horizonte. Tem formação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e em medicina do trabalho pela USP e MBA em gestão de saúde pelo INSPER, aqui em São Paulo. E então, dessa maneira, eu peço que então os nossos palestrantes se juntem a nós aqui nessa sala para a gente começar os trabalhos dessa manhã, começando então com a doutora Maria Tereza. Muito bem-vinda. Aliás, bem-vindos a todos vocês. Eu agradeço especialmente a disponibilidade de vocês estarem conosco nessa manhã de hoje, nos brindando com todo o conhecimento que vocês dispõem. Doutora Maria Tereza, por favor. Bom dia a todos, muito obrigada. Para a gente que é um prazer imenso estar
está fazendo parte desse webinar. Eu acho que nós vamos ter aí um contato e uma troca de ideias muito interessante, muito gostosa nessa manhã. Muito obrigada pelo convite. A doutora Cristina, que fala logo após, depois de mim, ela vai falar vai pormenorizar um pouco do nosso contato, né, do atendimento que a gente vem fazendo com colaboradores, com todo o corpo clínico do hospital. Ela vai colocar, só para, assim, que a gente pense a respeito aí na nossa discussão, quais são os principais motivos que estão levando os colaboradores a procurar o serviço de saúde mental do hospital. E nós temos uma experiência interessante no hospital, porque nós temos o atendimento ao paciente oncológico, que também está enfrentando agora a pandemia, e, do outro lado, também a gente tem o atendimento aos colaboradores, tanto o pessoal que está no front, atendimento direto, né, com os pacientes com Covid, e todo o pessoal de administrativo, inclusive o pessoal que está no home office. Então, bom dia. Agora eu passo a minha palavra para a Cristina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter trocas bastante interessantes, né, sobre a saúde mental dos colaboradores nesse momento tão difícil, né, que a gente está enfrentando e que nunca nenhum de nós enfrentou. Como disse a doutora Maria Tereza, né, nós trouxemos para vocês as principais demandas que aparecem nos nossos atendimentos. Nós temos duas modalidades de atendimentos aos nossos colaboradores. A gente tem o atendimento presencial, que é feito na medicina do trabalho, onde o colaborador vai até nós e nós realizamos esse atendimento psicológico, esse acolhimento, né, relacionado às aflições, às angústias que eles estão vivendo em relação à Covid. E nós temos a modalidade de teleatendimento também, né? Nós somos um grupo e cada um tem os horários onde a gente presta também esse atendimento através da plataforma também aos nossos colaboradores. Gisele, você pode pôr o slide para mim, por favor? Então, a gente vai falar primeiramente, né? Em primeiro lugar, a gente fez esse apanhado geral, né, das nossas demandas, são as principais demandas que aparecem no nosso trabalho de acolhimento. Em primeiro lugar, são as preocupações e os medos gerais, né? Os colaboradores, eles estão muito preocupados, né, com esse momento atual, né? E é uma preocupação aflitiva, né? Com a própria saúde, com a saúde da família, com o trabalho, né? Problemas sociais, econômicos. Então, são preocupações gerais que eles estão vivendo. Depois nós temos também o medo da contaminação própria, né? A gente sabe que o hospital, né, é um lugar onde a gente pode estar muito propenso a isso, e depois a gente, né, foi revendo esse conceito e a gente começou a pensar que talvez a gente trabalhando no hospital, nós estejamos num ambiente muito protegido, né? Porque aqui nós temos todos os EPIs e todas as necessidades necessárias para poder atender esses pacientes. Então, inicialmente, esse medo de estar no hospital era muito grande, mas hoje, né, passado quase 3 meses, a gente percebe que é um medo que está se dissolvendo. E uma coisa muito interessante é que os colaboradores vêm se sentindo aqui dentro cada vez mais tranquilos. E de repente a gente, né, eles trazem que eles têm muito medo, por exemplo, de ir ao supermercado, né, do que de estar aqui dentro do hospital. O medo dessa contaminação própria também traz o medo de contaminar familiares e amigos, né, por essa questão social. O processo de ressignificação da vida, muitas vezes quando a gente está passando por um processo de medo, de angústia e de extrema ansiedade, como a maioria das pessoas estão vivenciando, a gente começa a ressignificar a vida, né? Aquilo que realmente importa, os nossos valores, e isso traz uma questão muito interessante, porque aquilo que você valorizava até o momento, de repente, agora perdeu a importância e outros valores estão tomando lugar na vida dessas pessoas. E quando a gente trabalha isso num processo de psicoterapia, a gente consegue fechar várias coisas, né, vários conceitos
para trazer um pouco mais de tranquilidade também para essas pessoas. Uma questão também que está trazendo muito são os transtornos de ansiedade, né? E eles vêm acompanhados dos sintomas clássicos mesmo, né? Do transtorno de ansiedade. Sintomas do ponto de vista físico, que muitos pacientes trazem para a gente. Taquicardia, de formigamento e de sensação de morte, né? Então, este medo que a gente está vivendo de tocar em qualquer coisa, né? De lavar a mão toda hora, de passar álcool gel, né? Ele vai, para algumas pessoas, trazendo um aumento da ansiedade, até por essa alteração de comportamento, né? Que essa pandemia está nos obrigando. Então, ok que a gente lave a mão, ok que a gente passe álcool gel, mas agora a gente está tendo que fazer isso de uma maneira quase compulsiva. E isso vem trazendo muita ansiedade também. O medo, né, de que os familiares e os amigos se contaminem. Então, no segundo tópico, a gente tem o medo de que eles passem a doença para os familiares e amigos. E agora, eles têm o medo que essas pessoas que também saem de casa, que também vão trabalhar, vão ao supermercado, que eles se contaminem. A gente está vendo um agravamento muito importante da insônia, né? A gente sabe que a ansiedade, ela facilmente pode trazer uma questão da insônia, né? A gente sempre, o ditado diz que a noite não é boa conselheira, né? Então, à noite, as pessoas, na hora que elas deveriam relaxar, que elas deveriam dormir, elas ficam pensando, né, em todos esses fatos, né, e isso dificulta, né, com que elas consigam dormir. Então, a gente tem uma questão da insônia inicial, ou então esse paciente também, ele se queixa que ele consegue dormir, mas ele tem pesadelo, ou ele acorda no meio da noite, suando com um sobressalto, né, o que a gente chama também de sonhos de angústia, que estão muito presentes. Então, a gente tem uma questão do sono muito prejudicada, e a gente sabe que o sono prejudicado também vai prejudicar o rendimento, né, desse colaborador no dia a dia, porque ele acorda cansado, ele não consegue acordar no horário certo, então isso é muito prejudicial, né, na vida produtiva, né, desse colaborador. A questão também do medo de contaminar os pacientes, né, então esse colaborador, ele tem uma vida lá fora, né, então ele pega o ônibus, ele pega metrô, ele vai ao supermercado, e de repente ele tem medo, né, de contaminar o paciente. Isso acontece também. Eu não estou aqui. A queixa sobre o isolamento. Então, como nós falamos, né, nós também prestamos o serviço de teleatendimento, onde a gente faz pela plataforma Teams. Então, nós atendemos também os pacientes que estão com Covid e que estão isolados, né, que estão em casa. E aí a gente tem também, né, uma questão muito grande, porque esse isolamento, né, ele causa uma angústia muito grande, né? Então, assim, o medo da doença, o medo de não se curar, o medo dessa doença se agravar, né? E dentro disso, a gente também tem aqueles colaboradores que estão em home office, que não estão com doentes, não estão com a Covid, mas que também estão angustiados porque eles não têm mais aquele contato com os colegas, a hora do cafezinho, né? Então, essa demanda de trabalho em casa, onde você está em casa e você tem que lidar também com problemas dentro de casa, o filho, a escola do filho, isso também está sobrecarregando, né, bastante os colaboradores. Então, aquilo que a gente pensa que o home office é tranquilo, nem sempre é tranquilo, né? Porque as pessoas sentem, né? Nós que trabalhamos, a gente sente muita falta desse contato com os colegas, né? Então, essa também é uma questão. Um aumento da irritabilidade. Então, se a gente pensar, né, todas essas queixas, elas vão se entrelaçando, porque a gente sabe que se a gente não dorme bem, a gente vai acordar muito irritado, né? A irritabilidade aumenta muito. E esse processo de insegurança que nós estamos vivendo, porque a gente pensou que de repente isso ia durar um mês e a gente já está entrando no 3º mês. E isso, né, a gente não saber quando vai acabar e de que forma vai acabar, pode gerar uma irritabilidade muito grande. E também uma sensação de muito desamparo, né? Quando a gente não tem uma borda onde a gente se apoiar, quando a gente não tem segurança na vida, a gente se sente numa sensação de muito desamparo. Isso gera muita angústia, né?
nesses colaboradores. Então, nós acreditamos que todo esse espaço, né, que nós estamos podendo oferecer, né, graças ao nosso núcleo, em conjunto com a RH, nesse trabalho conjunto que nos fortalece muito, nós estamos podendo oferecer para os nossos colaboradores um atendimento que nós acreditamos que está sendo importante, que eles possam tratar de todas essas questões conosco e que a gente possa ajudá-los, né, a passar por esse período de uma maneira um pouco mais tranquila. Acho que era isso. Obrigada. Estou à disposição. Doutoras Maria Tereza e doutora Cristina, posso iniciar com as perguntas? Por gentileza. Pois não. Então, tá bom. Então, eu vou começar fazendo uma, enquanto eu vou organizando aqui as muitas perguntas que a gente já começou a receber, tá? O tema de saúde mental é um tema sobre o qual se alimentam muitos estigmas, né? Então, assim, eu tenho percebido ao longo da minha jornada profissional, e às vezes a gente até dizia brincando, é melhor você ter um ataque cardíaco e cair duro no meio do escritório do que falar que está deprimido, né? Então, assim, sempre esse estigma de que as pessoas que têm qualquer desconforto, né, associados enfim, a qualquer desequilíbrio, a qualquer distúrbio, a qualquer desconforto mental, são consideradas fracas, que não conseguem dar conta da vida e tudo mais. Qual seria as nossas melhores atitudes para combater tais estigmas? Bom, acho que esse estigma existe até hoje, mas graças a Deus a gente está vendo que nos últimos anos tem melhorado muito, né? Eu acho que nos últimos anos todo mundo tem tido muito mais acesso aos serviços de saúde mental, tem se falado a respeito, as pessoas que têm algum problema, elas têm começado a tornar isso público, né? Então, eu acho que essa coisa desse tema está sendo mais assim ventilado, está sendo, né, tá se falando mais, eu acho que está facilitando muito, mas a gente sabe que ainda tem, né? É o que você falou, tem muita gente que fala, não, eu preferia levar um atestado, que eu tive alguma coisa e passei, é verdade, cai duro do que levar um atestado, alguma coisa, o pessoal saber que eu estou deprimido, né? Que ainda tem essa coisa, que a gente sabe que não tem nada a ver, mas o pessoal ainda tem com essa meio que de fraqueza, né? Sim. E que não é nada disso. Então, eu acredito que, né, como a gente levar isso, eu acho que com psicoeducação. Eu acho que quanto mais a gente trouxer o tema e a gente ensinar todo mundo que depressão não é falta do que fazer, ou, né, ou a gente está deprimido, ou está mais ansioso porque não está sabendo enfrentar, eu acho que não. Eu acho que quanto mais a gente trouxer, né, e a gente tem visto muitas empresas já no hospital, essa coisa de você trazer mais esse tema público, né, o que é a depressão? Como é que eu faço o diagnóstico? Por que a depressão acontece? Por que ela acontece? Ou o que está acontecendo comigo? O que é burnout? O que está se passando comigo agora? Eu acho que é com educação que a gente lida para a gente poder melhorar esse acesso e diminuir esse estigma, esse preconceito que ainda existe. Muito bom. Eu tenho aqui, o doutor Marco finalmente entrou, me ouve bem? Bom dia a todos. Sim, estou ouvindo vocês bem. Vocês me ouvem também? Sim. A gente, agora eu vou fazer aqui a nossa melhor performance para a gente ter o benefício do tempo que ficou um pouquinho mais curto agora. Doutor Marco, perdão, eu lhe convido então para você trazer rapidamente o seu ângulo sobre a questão da saúde mental em relação aos colaboradores em tempo de pandemia, para que a gente possa aqui, junto com as doutoras Maria Tereza e a doutora Cristina, podermos, enfim, debater um pouco sobre esse tema. Então, gostaria que você pudesse ser bem breve, mas trazer um pouco a sua visão, para então a gente continuar com o debate, por favor. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite da BRH, cumprimentar os meus colegas panelistas. Esse tema, para mim, é um tema muito caro, é um tema caro para toda a sociedade, é caro para todas as empresas. Não é de hoje, não foi com a pandemia que a saúde mental se tornou uma pauta relevante, ela já vinha sendo tratada de forma muito relevante pelas empresas. Mas é importante a gente ressaltar, né, que a pandemia, apesar de todas as mudanças, transformações que ela vai trazer, com certeza mudanças profundas na gestão de saúde emocional irão ocorrer. Eu gosto muito de refrisar que o trabalho
ele não é fonte de doença emocional, pelo contrário, o trabalho ele é uma fonte de saúde emocional. O trabalho é um pilar existencial muito importante para o indivíduo, então eu acredito que empresas curam, então essa ressalva ela é importante. Então, assim, o mercado ele já vinha uma crescente de aumento da relevância, né, dessas políticas positivas de gestão de saúde. Esse protagonismo que vinha acontecendo com as empresas, de estarem cada vez mais atuantes, mais protagonistas, na relação de assistência com o seu colaborador, isso já vinha de uma forma muito positiva. E meu entendimento é que isso vai aumentar muito no período de... Tem aumentado muito nesse período de pandemia e vai aumentar muito no pós. Fazendo alguns dados, né, de estudos rapidamente, só para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, a gente fez uma pesquisa muito recente com mais de 700 empresas, e a gente verificou que já com a entrada do período de pandemia, 1/3 dessas empresas já começaram, iniciaram iniciativas novas de gestão de saúde emocional, do ponto de vista de saúde emocional. 2/3, né, mais de 75% dessas empresas já declararam que vão rever as suas políticas de gestão de saúde, né, no período pós-pandemia. E o mais importante, 80% declaram que a pauta saúde mental é a mais importante desse aspecto. Então, existe um cenário muito positivo de transformação, né, apesar de todos os problemas que a gente está vivendo. Né, obviamente que os desafios aumentaram, a gente está vivendo um cenário de muita insegurança, insegurança geral, né, insegurança tanto física, psíquica, social, do emprego, né? E insegurança é uma coisa muito complicada para o ser humano, para o ser vivo em geral, né? Sendo de uma forma muito simples aqui, né? O que se denomina um ser vivo é justamente a sua capacidade de viver e reproduzir, né? Então, segurança está muito relacionada com a sua busca pela vida. Então, quando a gente tem isso abalado, isso abala muito as nossas relações. O home office, que tem sido muito falado com uma grande transformação no ambiente, nas relações de trabalho que estão sendo aprimoradas agora. Ele, teoricamente, ele traz um aspecto muito positivo, mas, infelizmente, ele veio numa conjuntura muito complicada, que é o home office junto com o confinamento, um confinamento prolongado. Então, traz uma carga, uma pressão, um desafio muito maior de como que as empresas lidam com esse novo cenário, né? E eu brinco que agora as relações de trabalho mudaram, né? As relações de trabalho elas entraram dentro das relações familiares, né? Então, para o líder, hoje é muito difícil, né, tentar separar. Já era difícil a gente separar a vida profissional e a vida pessoal, hoje em dia é muito mais difícil a gente fazer essa separação. Então, eu acho assim, o que eu acho, com esse novo cenário de relações profissionais, todas as cenários de mudanças, o que eu acho que é muito importante a gente como líder, a gente como organização pensar, né? A gente precisa aumentar a nossa flexibilidade. Não dá para a gente trabalhar com o mesmo ritmo, com a mesma rigidez, com a mesma cadência que vinha sendo antes. A flexibilidade ela é fundamental para que a gente consiga atravessar esse momento com mais saúde. A questão da conexão, a gente está distanciado um do outro. Esse distanciamento não precisa diminuir a nossa conexão. Antes era muito fácil se conectar no ambiente de trabalho, agora é mais difícil. Então a gente tem que estimular as ferramentas e os mecanismos de conexão. Transparência. Eu acho que a transparência é fundamental nesse momento também, porque justamente pela questão da segurança, né? Para a gente diminuir a insegurança, as empresas precisam ser cada vez mais transparentes para lidar da melhor forma com a comunicação dos seus colaboradores. Eu vou sugerir, doutor Marco, que a gente já comece com as perguntas, porque, de fato, acho que os ocorridos técnicos e tiraram do contexto um pouco no nosso tempo, e eu acho que a gente gostaria muito de ter o benefício do debate. Então, eu vou começar já com as perguntas, e aí você vai trazendo o seu ponto de vista, assim como as doutoras Cristina e a doutora Maria Tereza, tá bom? Eu tenho aqui uma pergunta da Patrícia Rara. Ela diz o seguinte, ela gostaria de saber como lidar, então, talvez eu faça essa pergunta para a doutora Cristina. Eu vou dirigir um pouco aqui para evitar da gente não ser redundante, tá bom? Se alguém de vocês quiser fazer um complemento, a gente faz. Então, a Patrícia, ela pergunta que gostaria de saber como lidar com essas angústias geradas devido ao medo da doença no momento de retorno para o lugar de trabalho. Eu acho que a preocupação dela é talvez de todos, né? Porque, assim, por mais que os protocolos sejam seguros, talvez o nosso inimigo maior nesse momento seja o medo das pessoas, a insegurança emocional das pessoas. Doutora Cristina, a senhora poderia contar um pouquinho para nós como você vê essa questão? Sim.
Sim, eu acho que o medo, ele está presente em todos nós, né? E eu acho que a melhor forma que a gente tem de enfrentar o medo, né, é enfrentar o medo com segurança. Então, assim, a gente tem que pensar o que me faz, né, o que faz com que eu me sinta seguro nesse momento. Se eu estou numa linha de frente, né, dentro de um hospital, na linha de frente, eu tenho que pensar em todos os EPIs que vão me barrar, né, e eu tenho que fazer uso disso. A forma de enfrentar o medo é a segurança. Quer dizer, o que me faz, que faz com que eu me sinta seguro nesse momento. Trabalho psicológico também, porque se eu entro num desespero muito grande, eu perco a minha racionalidade, né? E o medo, ele tem a ver com essa questão da irracionalidade, né? Então, eu preciso trazer o racional, né? Parar, pensar sobre aquilo e criar estratégias, né, eu tenho este problema, eu estou com esta questão, o que é que eu posso racionalmente fazer, né, para enfrentar esta situação? Então, assim, como o medo, ele tem essa questão do irracional, eu posso me perder ali e eu fico girando dentro de um labirinto. Então, a pessoa, ela pode conseguir, né, sozinha mesmo, né, sentar, colocar diante dela, bom, eu tenho esta questão, por exemplo, eu preciso entrar neste quarto aqui do paciente COVID. Então, quais são as estratégias que eu tenho a meu dispor para diminuir o meu medo? Então, é trazer a racionalidade para esse momento. E uma coisa muito importante, né, que eu acho que todos nós aqui estamos falando sobre a saúde mental, a gente tem que entender os nossos limites, né, aquilo que eu consigo. E quando eu percebo que eu não estou conseguindo sozinho, né, ultrapassar esse medo, aí está a hora de eu procurar ajuda. É o momento de eu procurar ajuda, né? Como disse o Dr. Marco, todas as empresas estão repensando um pouco essa questão da saúde mental na empresa. Então, eu saber o meu limite, e se eu não conseguir sozinho, é o momento de eu procurar ajuda para reforçar os aspectos psíquicos para que eu consiga enfrentar os meus medos. Muito bom. Muito obrigada. Tenho certeza que a pessoa que perguntou, né, ficou bem elucidada a respeito da questão. A Janaína Cavalcante, acredito, ela também tem uma pergunta. Ela gostaria de saber, talvez agora para a doutora Maria Tereza, como nós, profissionais da área de recursos humanos, poderemos e teremos condições de apoiar e auxiliar as pessoas que estão em isolamento social. Ela ainda comenta que a demanda de trabalho aumentou muito, né? A gente incluiu na nossa rotina, e eu costumo dizer isso também, o que a gente vive hoje não é home office, é uma circunstância, né? Então, home office a gente ainda vai viver um dia o que a gente deseja, e que seja de grande benefício para as empresas e para os profissionais. Mas, assim, como conciliar tudo isso? Criança que estava na escola, que agora está dentro de casa, a estrutura de suporte que já não está podendo vir para as nossas casas. Então, assim, como lidar com todas essas situações e apoiar os nossos colegas, nós profissionais de recursos humanos? Olha, eu acho que assim, nós estamos todos cansados, porque realmente, né, depois que a gente passou para o home office, como você falou, que é um home office ou com outras características, está todo mundo trabalhando mais, né? E foi uma mudança muito rápida, muito brusca. Bom, em relação aos colegas da gente, né, os colaboradores ou quem é líder, tem uma equipe, eu acho que um bom ouvido é a melhor coisa que tem. Às vezes a gente não sabe nem exatamente o que fala, mas ouvir é a principal coisa. Quando a gente dá o espaço, a gente ouve aquela pessoa que está conosco, que ouve de fato, né? Você está interessado em realmente ouvir aquela pessoa, ela traz as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos, e a partir daí a gente consegue lidar, né? Então eu acho que ouvir, porque a gente vê muito isso, ouvir é uma coisa muito difícil, né? Não é simplesmente, a pessoa está ali do lado, falou alguma coisa, não, é ouvir de fato, com interesse. À medida que a gente ouve, a gente já vai conseguir ajudar, mesmo que a gente não saiba responder, mesmo que a gente não saiba dizer o que fazer. Mas o ouvir já vai estar ajudando com certeza e ajudando muito, né? Esse nosso colega, e daí a gente poder orientar, né,
onde ele procura ajuda, onde não, e reafirmar essa coisa de que a gente é um momento que a gente tem que falar do que a gente tem medo, né? De colocar as fraquezas da gente, olha, eu consigo fazer isso aqui, eu não estou conseguindo, né? E em conjunto se buscar, né, a saída, porque a saída não é só do líder, é uma responsabilidade de todos, né? Todo mundo, a equipe toda tem essa responsabilidade, então não está só em cima de um, apesar dele ser o líder, mas é uma coisa que tem que ser feito, né, realizada em conjunto com quem está procurando. Em relação à segunda parte da pergunta, como é que a gente faz com o cachorro, o periquito, o papagaio, o filho, a cozinha, essas coisas, as queimaduras novas que a gente está tendo, que não tem prática no forno e outras coisas, né? Que estão todos assim, eu acho que é um aprendizado diário, né? A gente está, todo mundo, porque a família está se acomodando, é uma rotina tão nova, eu acho que se existir lugar, né? Como acho que a Cristina falou, o Dr. Marcos também, flexibilidade, espaço para que as coisas aconteçam dentro do possível. Né? Não é mais aquele... Né? A gente tem uma coisa que a gente imagina que seria o ideal, só que hoje a gente tem o possível dentro desse ideal. Né? Então, a gente fazer o melhor que a gente pode, dadas as circunstâncias que a gente enfrenta. Né? E ter um pouco dessa flexibilidade, dessa tolerância um pouquinho maior de todos, um com o outro, para a gente conseguir encaixar tudo isso que não está fácil. Obrigada, doutora Maria Tereza. Tem uma outra questão aqui, essa eu vou endereçar para o doutor Marco, que é do Alexandre, e eu vou tentar combinar aqui com o da Yara. Eles estão querendo debater um pouco sobre a questão eu poderia dizer assim, das terapias alternativas, né? De controle de estresse, de ansiedade, como meditação, como mindfulness. Então, eles gostariam, né, o Alexandre, gostaria de saber o que vocês pensam sobre essas práticas, que benefício elas podem trazer, ajudando a cuidar e prevenir as questões de desequilíbrio, ou promover mais saúde emocional, e como que a Yara comenta, né, assim, como que a cultura da empresa pode impactar na saúde mental dos colaboradores. E aí talvez a gente pudesse pensar assim, como que ela pode promover mais saúde integral das pessoas. Por favor, doutor Marco. Eu acho que respondendo de trás para frente, eu acho que a empresa ela consegue estimular, melhorar essa questão do cuidado com o colaborador com práticas mais protagonistas, que eu falo. Né? A questão do acolhimento do colaborador ele é muito importante. E existem várias formas de você acolher uma pessoa assistencialmente. Então, o que a gente tem visto hoje é que todas essas práticas de relaxamento, de encontro pessoal, de combate ao estresse, etc., elas estão muito evidentes e isso é muito positivo. Quando a gente vê os nossos programas aí de gestão de saúde emocionais que estão sendo implantados nas empresas, elas vêm carregadas disso. E isso é muito importante. E o que eu acho interessante que a gente tem visto é que o nível de adesão das pessoas tem sido muito maior. Não sei se porque as pessoas... Eu acho que esse momento de instabilidade deixa as pessoas mais prontas para isso. Né? Mas, assim, as adesões que a gente tem visto nos programas, principalmente os programas remotos, que são os programas que a gente tem aplicado muito agora, tem sido muito boa. E aqui eu não posso deixar de falar que, assim, as iniciativas remotas estão ganhando muita visibilidade. Né? Quando a gente fala da telepsicologia, quando a gente está falando do quê? Do coach emocional, né? das ferramentas de acesso que a gente tem visto hoje, e as próprias terapias, né? remotas, graças a Deus, com a tecnologia, tem ganhado muita adesão. E isso eu acho muito positivo, é uma coisa que veio para ficar. Bom, muito obrigada, doutor Marco. Tem mais uma aqui que eu acho que a gente também pode, de alguma forma, condensar. Não raro, profissionais da área de recursos humanos têm formação nas ciências humanas, né? Então, a Tatiane pergunta, sendo ela psicóloga, faz sentido ela ir um pouquinho além do papel profissional e apoiar as pessoas como escutativa ou se dizer à disposição para uma orientação individual ou um atendimento breve? Qual seria a opinião da doutora Maria Tereza sobre isso? Bom, vamos ver se eu entendi direito a questão, seria ela sair um pouco da posição dela e atuar como...
Ela diz assim, faz sentido me colocar à disposição para orientação individual, com psicoeducação e atendimento breve? Posso ir além do aconselhamento do meu papel? Bem essa pergunta. Tá, então, assim, eu acredito que às vezes fica um pouco difícil você entrar com um trabalho psicoterápico com alguém que você vai encontrar toda hora, que você está junto, e não é que nesse trabalho podem surgir questões muito além do que a gente está só ali, não é? O que aparece para a gente é a ponta do iceberg, às vezes, né? E a hora que você entra nesse trabalho, pode aparecer uma coisa aí maior. Então, assim, eu acho que o ideal seria que fosse encaminhada para fazer psicoterapia com alguém que está ali para psicoterapia, que não é a pessoa com quem você trabalha, né? Que você tem uma relação de trabalho também. Eu acho que a escuta ativa, você está ali, você orientar, você aconselhar, até aí, mas eu acho que a hora que entra em um trabalho psicoterápico, eu acho que ficaria melhor, né? Para ambas as partes, porque até para você, né? Para você trabalhar com essa pessoa e você sabendo de mais coisas, eu acho que em determinados momentos pode dificultar um pouquinho, né? Dentro do ambiente de trabalho. Sim. A recomendação seria cautela. Ah, sim. Tatiane, use suas habilidades e seu conhecimento para colocar à disposição, mas não tão diretamente assim, para você poder também se conduzir com mais naturalidade em outras questões. Exatamente. Muito bom. São muitas as perguntas e eu receio que a gente não vai conseguir trabalhar com todas elas, mas vou tentar avançar ainda aqui um pouquinho, né? Tem muitos comentários, né? O Manuel diz assim, eu diria que, na verdade, temos que escutar, ouvir é simples, fato do sentido de audição, e escutar é muito mais relacionados a dar a ideia de atenção. Pessoas que trabalham com inteligência artificial, com alguns softwares para entender um pouco a questão da saúde mental, o controle da saúde mental e do estresse, se colocando aqui à disposição. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, no sentido de, eu acho que cada um pode se colocar, porque aí depois a gente já caminha para o encerramento com a palavra final de cada um de vocês, né? A gente tem visto muito hoje, como o Dr. Marco comentou, a questão da teleterapia, né? E ainda existe algum receio de algumas organizações com a qualidade de serviço que vai ser prestado através desse recurso hoje que tem alcance, que tem abrangência. Que conselhos vocês dariam para buscar um serviço confiável, que as organizações pudessem recomendar sem maiores preocupações? Que cautelas seriam importantes? Acho que a gente poderia começar com a doutora Cristina agora. Você está dizendo das empresas encaminharem os colaboradores para um trabalho psicoterápico, é isso, Suzana? Hoje, sim, hoje as empresas têm alternativas de trabalhar com provedores que entregam uma teleterapia, né? Então, assim, plataformas que ali vai ter uma base importante de profissionais dessa área e podendo disponibilizar isso para as pessoas das empresas. Então, assim, que conselhos, que cuidados vocês alertariam para os profissionais que contratam esse serviço, ter a segurança de ficar tem alguém aí com o telefone ligado, para assegurar que essas organizações estão sendo apoiadas por profissionais avalizados, certificados? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a questão da telemedicina, do teleatendimento, é uma questão muito séria, né? E hoje a gente vê algumas pessoas fazendo indiscriminadamente esse tipo de atendimento. A questão principal, né, do atendimento psicoterápico por telemedicina, por teleatendimento, é a questão do sigilo garantido desse paciente, que deve ser mantido a qualquer custo, e da seriedade desse atendimento. Então, o que eu sugiro é que, antes de você contratar, né, uma empresa para realizar esse tipo de trabalho com seus colaboradores, que se faça uma extensa pesquisa, né, sobre essa empresa, sobre se é fidedigna e sobre os profissionais que estão, né, envolvidos nessa empresa prestando esse trabalho.
porque a saúde mental, ela é algo muito delicado. A relação que se coloca entre o paciente e quem está atendendo esse paciente é uma relação muito de uma intimidade, né? Onde o paciente ele está abrindo coisas que talvez ele nunca falou nem para si mesmo, né? Sim. Então, é muito importante que as empresas, ao contratarem esses serviços, né, pesquisem e façam uma pesquisa bem apurada, né, de quem está por trás de tudo isso e quem está oferecendo esse trabalho. E, principalmente, se tratando de plataformas, se a gente tem uma segurança, né, de não vazar informações e tal, se é um ambiente virtual seguro para os colaboradores, né, poderem realizar esse atendimento. Muito bem. Pelo horário, eu acho que eu já vou, então, caminhar para o nosso encerramento, né? Muitas perguntas ainda, mas eu acho que isso também nos dá, assim, um gostinho de quero mais. Uma segunda rodada, eu acho que a gente poderia até fazer uma séries, né? Saúde mental nas organizações, como promover mais saúde para todos. Tem muitas questões ainda ligadas ao medo, né? Eu acho que foi um pouquinho de como a gente começou a nossa conversa nessa manhã de hoje. As pessoas que estão sendo convidadas a retomar as suas atividades, por mais que as empresas tenham se preparado para garantir um protocolo seguro, bastante avalizado, ainda tem essa sombra do medo, né? Então, caminhando já para o encerramento e pedindo para que cada um de vocês deixem uma mensagem final, quem sabe vocês também não deixam uma recomendação de como individualmente trabalhar essas angústias e superar o medo, que assim como acho que a doutora Maria Tereza falou que a noite não é uma boa conselheira, o medo não é boa companhia, né? Então, então, vou começar agora com o doutor Marcos, depois a doutora Cristina, deixando a sua mensagem final, e por fim, para a gente encerrar o debate de hoje, a doutora Maria Tereza. Doutor Marco, por favor. Então, eu tenho sido muito perguntado, né, como que a gente vai voltar, né? Como que a gente faz para voltar dessa crise? Será que a gente vai voltar melhor do que a gente entrou? Né? E assim, isso é uma pergunta que me preocupa, porque quando eu olho, eu acho que a gente vai sair muito machucado dessa crise. Né? Eu acho que a gente vai sair mais isolados, a gente vai sair com mais medos, a gente vai sair mais divididos, eu acho que a gente vai sair mais acuados. Então, mais solitários e exaustos, eu acho. Então, com esse cenário, com esse estado, eu acho que é muito importante a questão do protagonismo das empresas. Eu gosto de fazer uma ressalva com relação a essa questão do retorno do trabalho. Eu, como mestre de trabalho, eu gosto muito de falar o seguinte: o Covid, esse medo que as pessoas têm de retornar, ele é genuíno e ele é correto. Nós não estamos numa situação de segurança para que isso ocorra. Melhor que sejam as medidas de segurança que a gente adote, não vai existir uma medida 100% segura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está realmente fortalecendo os nossos canais de apoio, os nossos canais realmente de suporte de saúde, para que esse colaborador ele consiga retornar com um pouco mais de segurança. Mas, de novo, a gente vai ter que lidar muito com esse medo, com muita flexibilidade, com muita tolerância, com muito acolhimento, não é deixar para lá, né? E com oferta de serviços que realmente vão fazer o diferencial para eles. Eu acho que esse protagonismo da empresa vai ser muito importante para lidar com isso. Obrigada, doutor Marco. Doutora Cristina, por favor. Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente entender que o medo faz parte da vida. Todos nós sentimos medo. E uma pessoa que está sentindo medo, ela não tem que ter vergonha, ela não tem que se sentir diferente. Nós sentimos medo e ponto. Cada um tem os seus medos. E eu acho que, assim, o primeiro medo a ser vencido, né? Se você entender que você não está conseguindo lidar com os seus medos sozinho, que você procure ajuda. Vença esse primeiro medo, né? E aí o profissional ele vai te ajudar a vencer os outros. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar. Doutora Maria Tereza, então, para fazer o nosso encerramento. Poxa, responsabilidade. Olha, eu acho o seguinte, nós estamos passando uma fase realmente difícil para todos, mas é a nossa realidade. E nós estamos voltando à vida, né? Voltar à vida com medo, tomando todos os cuidados necessários, se certificando,
do que eu posso fazer, o que eu não posso, expondo, como os colegas já falaram, né? Expondo, olha, estou com medo disso, daquilo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que voltar, né? Estamos voltando, o vírus veio, ele vai ficar muito tempo aqui conosco, né? Então a gente vai ter que aprender a viver com ele, apesar dele, né? Da melhor forma possível. Vamos errar e acertar nesse caminho, que a gente está aprendendo conforme a gente anda, né? Então eu desejo a todos assim que a gente entenda que não está fácil para ninguém, mas que nós vamos conseguir passar por isso, né? A gente só tem uma saída, passar por isso. Ficar acuado não vai resolver nada agora. Então a gente tem que aprender como lidar e a gente ir voltando e contar um com os outros, tá? E eu queria agradecer, muito obrigada, viu, pessoal, pelo encontro agradável. Super obrigada. Que bom. Essa semana, conversando com um consultor amigo meu, e ele me fez observar, eu achei isso bem curioso, porque eu não tinha me dado conta, que nós temos uma janela de mais ou menos 100 anos na nossa vida, né? Então, a gente consegue um recorte de 100 anos da história. E o que a gente compreende quando a gente passa por uma situação, eu nunca tinha passado por isso, espero não passar, chegar ao final da minha vida sem ter que experimentar uma experiência semelhante. E, portanto, ele comentava que na história da humanidade, assim, muitos outros episódios devastantes aconteceram e, mesmo com o avanço da tecnologia, com muita solução para quase tudo, a gente enfrenta hoje uma crise de grande proporção, uma pandemia, mas essa crise ela é de fato econômica, ela é política e ela é de ordem científica, né? Não existe uma cura, mesmo com todo o avanço, ainda não existe um antídoto, né, para esse vírus do momento. Mas aí, voltando à questão da janela de 100 anos, eu acho que é importante a gente lembrar, e aí eu acho que traz um alento isso, que assim, a humanidade tem uma enorme capacidade de regeneração, né? Alguém comentava, a minha terapeuta, aliás, comentava numa das nossas sessões, ela dizia o seguinte: Suzana, isso foi bem no comecinho da pandemia, Suzana, você esquece que depois da peste negra, acho que foi isso, surgiu o renascimento? Então, eu acho que a gente deve nutrir a ideia, e depois de ouvi-los nessa manhã de hoje, e acreditar na capacidade de regeneração do ser humano, da humanidade e dos recursos naturais, né? Que a gente não seja bom o suficiente a ponto de estrangulá-los, de esgotá-los, pelo contrário, que tudo isso que a gente está vivendo agora deixe um grande aprendizado, né, para todos nós. Então, eu quero agradecer muito aos três especialistas que estão ainda aqui nessa manhã de hoje, colaborando com a gente, trazendo seus insights, trazendo as suas contribuições, para que nós, profissionais da área de pessoas, possamos levar a nossa missão adiante com bastante determinação, com coragem, porque quem tem medo tem que ter coragem, não é, doutores? Então, assim, que a gente possa, depois de ouvi-los, assim, de alguma forma, nutrir novamente os nossos ideais e seguir em frente. Super obrigada.